as orquestras de superastros internacionais. E na Canja Nacional, feras da nossa música instrumental. Dentro e fora do compasso. Todos os domingos, 7 da noite. Nesta terça-feira, dia 15 de novembro, será realizado o segundo turno para governador em 17 estados e no Distrito Federal. Terão segundo turno o Acre, Amapá, Bahia, Distrito Federal, Espírito Santo, Goiás, Minas Gerais, Pará, Paraíba, Piauí, Rondônia, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Sergipe, São Paulo, Maranhão, Roraima e Rio de Janeiro. O horário de votação em todo o país é das 8 da manhã às 5 da tarde. Quem estiver fora do seu domicílio deve justificar. O formulário de justificação eleitoral deve ser adquirido numa agência dos Correios e Telégrafos e enviado nesta terça-feira para a zona eleitoral. O eleitor que não puder comparecer à sua sessão eleitoral no dia da votação deve justificar a sua ausência. O Senac Rio, através do Centro de Treinamento Integrado, está com matrículas abertas, oferecendo cursos de etiqueta e trato social, camareira, operador de xerox, operador de telex e auxiliar de serviços gerais. Maiores informações, Avenida Franklin Roosevelt, 126, sexto andar, Rio de Janeiro. Telefone 220-3892. No Sem Censura desta segunda-feira, nós vamos conversar com a atriz e modelo Patrícia Lucchesi, que nos fala sobre seu trabalho para a revista Playboy desse mês. Nós conversamos também com a antropóloga Glaucia de Oliveira Assis sobre a grande imigração de moradores de Governador Valadares para os Estados Unidos. E ainda com o urologista José Milfon, que vai nos falar sobre as novas técnicas de tratamento do cálculo renal. O Sem Censura começa às 4 da tarde, não perca. Ele tem muitas histórias e também fez história. Às 10h45 do dia 26 de abril de 1965, sua imagem e sua voz inauguraram a TV Globo, Canal 4, do Rio de Janeiro. Começou como datilógrafo da discoteca da extinta Rádio Cruzeiro do Sul. Passou a locutor e integrou o elenco da Rádio Nacional. Inaugurou a Rádio Globo, onde trabalhou por 25 anos e esteve por 4 anos na BBC de Londres. Repórter político e parlamentar, comentarista internacional, produtor e apresentador de programas de debates, foi dirigente de diversas emissoras de rádio e televisão. Era o primeiro diretor-geral da TV Globo quando de sua inauguração. E por sua atuação profissional nos meios de comunicação, recebeu inúmeras medalhas e condecorações. Mais de meio século de atividades ligadas ao rádio e à televisão. O profissional de comunicação, Rubens Amaral. Rubens, como é que é a história do datilógrafo de discoteca? É verdade, eu comecei como datilógrafo. Sabe como foi? Eu era estudante do curso vestibular e tinha acabado de fazer o último ano. E então entraram as férias. E eu tinha uma vida modesta, não tinha dinheiro, e resolvi procurar um emprego. Então procurei o Jornal do Brasil, os classificados, e isto revela que às vezes o acaso é muito mais forte que a intenção. Ah, claro. E encontrei, precisa-se de um datilógrafo na discoteca da Rádio Cruzeiro do Sul. Fui lá e me puseram na discoteca. Naquele tempo a importação de discos predominava no mercado, eram discos estrangeiros. Eram discos His Master's Voice, Telefunken, Polydor. E eu traduzia o rótulo, fazia as fichas. E assim era a minha vida. Mas naqueles tempos de inocência e de tranquilidade, eu vou te dar uma ideia de como o Rio de Janeiro era calmo. As emissoras de rádio paravam às 3 horas da tarde, simplesmente para faxina, para limpeza eletrônica. E voltavam às 5 horas. No caso da minha emissora, ela voltava com um programa muito famoso chamado Hora da Broadway. Num desses intervalos, o técnico
que eu repito o nome porque é importante na história da minha vida, Mário Helena, e trabalhou durante muitos anos em rádio e televisão. Ele disse, ô menino, vem cá, você fala ali naquele microfone que eu preciso, enfim, aferir, limpar, ver como é que está aqui. E me lembro bem que tinha um jornal dos esportes ao lado, pela cor rosa, eu peguei o jornal e comecei a ler, muito impertigado, muito emocionado. O microfone estava ligado aos alto-falantes do auditório. Nesse momento, um nome que eu pronuncio com muita saudade, muito respeito, Paulo Roberto, era o diretor daquela rádio, e ele adentrou a rádio. E aí ouviu a voz e disse, o que é esse speaker que está falando? Não, não é speaker, não. É aquele meninozinho que fuma uma piteira comprida, eu fumava uma piteira comprida, e bate a máquina. Aí ele veio a mim e disse, ô menino, você tem qualidades para ser locutor, speaker. Você quer ser speaker? Eu digo, quero, sim, senhor. Bom, esse quero, sim, senhor, redundou assim uma diferença de salário de 5 para 50. Imagina. E aí ele me disse, você vai ficar durante o intervalo treinando, eu vou te ensinar a falar e você vai ser speaker da Rádio Cruzeiro do Sul. Olha. Daí eu te dizia que às vezes o acaso conspira com muito mais força do que a própria intenção para que as coisas ocorram na vida. E aí? E aí eu comecei na Rádio Cruzeiro do Sul com aquela ingenuidade da falta de equipamentos e técnicas de administração. Mas imagina você que eu entrava às 8 horas da manhã. E às 8 horas da manhã era o primeiro jornal, o Jornal da Manhã. Como é que se fazia o jornal? Não havia departamento de jornalismo. Então eu recortava uma página do Correio da Manhã e simplesmente lia. A página direta. As manchetes? Não, as manchetes não. O corpo da notícia, porque era meia hora de notícia e aquilo dava mais ou menos uma página, eu já sabia. Uma página que tinha os resumos internacionais, os resumos nacionais, e eu construía os meus jargões, a minha própria estrutura de um jornalismo sem departamento, mas que tinha audiência. Sim. Logo depois tinha um programa chamado, me pediram para criar um programa. Eu tinha uma vocação, não sei se meio... Mas quer dizer, Rubens, deixa eu só te interromper. Quer dizer, você entra passa a ser locutor na Rádio Cruzeiro do Sul e aí imediatamente você começa a acumular funções de criar o programa, apresentar... Exatamente, porque não tinha quem criasse, não tinha quem fizesse. Gente, que fantástico. Naquele tempo, em geral, os elementos eram factotum, faziam tudo. Sim. E então eu lia o jornal porque não tinha departamento de jornalismo. Eu produzia então o programa que eu ia te falar. Eu tinha uma vocação antiga de gostar de música clássica já naquela idade, garoto. E então eu propus fazer um programa chamado Concerto Matinal D2. Veja que nome tão vulgar, mas não tinha outro. E como é que eu fazia o programa? E veja aí o improviso. Eu fazia a seleção dos discos e levava um livro que eu comprara da editora Labor em espanhol e lia o que coincidia com a música que eu programava, direto do livro para o microfone. Quantas horas você ficava no ar? Eu ficava no ar, naquele tempo, 3 horas, de 8 às 11. E também era muito interessante como o locutor, na importância da sua função, era apresentado. Quando eu entrava, o locutor que saía dizia, atuou até o presente momento, fulano de tal. E aí eu dizia, atuou até o presente... Não, atuou até o presente momento, fulano de tal. E quando eu entrava, eu dizia quem tinha saído. Um anunciava o outro. E os locutores eram precedidos também, veja você, como havia tempo, de um prefixo musical. Cada um, que anunciava o locutor. Sim. Antes de começar a falar, entrava um disquinho na técnica. Você sabe o que eu escolhi? Não. Aquela valsa mexicana, que vergonha. Maria Helena era o meu prefixo musical, porque eu tinha uma namorada chamada Maria Helena à época. Olha. E assim se vivia, eu te repito, Rubens, naquela ingenuidade do tempo do naquele romantismo, né? Rubens, quanto tempo você fica na Cruzeiro? Na Cruzeiro do Sul, curioso, Haroldo Barbosa, que era um elemento de destaque do rádio já naquele tempo, foi corujar no dial e procurando uma voz para o corpo de locutores da Rádio Nacional, então a grande potência do momento. Claro. E ele simpatizou com a minha voz e 6 meses depois ele me procura e disse, menino, você quer trabalhar na Rádio Cruzeiro do Sul? Essa pergunta também implicou num Rádio Nacional. Num salário de 50 cruzeiros para 700 cruzeiros. Eu me senti um rapaz rico e durante 2 anos eu fiquei na Rádio Nacional. E depois eu sou convidado para inaugurar a Rádio Globo. É outra minha... Eu não sou importante por mim, mas pelos episódios em que eu participei. Aí está a Rádio Globo inaugurada por mim com a minha voz.
A primeira vez que se disse PRE3, Rádio Globo, naquele Globo. tempo se falava quilociclos, transmitindo em 1180 quilociclos. Fui eu no Teatro Municipal com um grande concerto sinfônico em que a solista era a grande pianista Madalena Taliaferro. Claro. E lá comparecemos nós para inaugurar a Rádio Globo. Quando você fala Naquele nós, tempo- quem estava junto contigo nesses dias de... Olha, não. o diretor da rádio era o Gariano Neto. E o superintendente era um homem de uma personalidade muito controvertida, mas muito rica, chamado Henrique Tavares. O Roberto Arinho controlava a distância, ele não se aproximava muito daquilo. Ele sempre foi, basicamente, um homem de jornal. Até que entrou na TV Globo, teve problemas sérios, mas se adaptou porque é um grande empresário. Rubens, depois desse período da Globo, é que você vai trabalhar na BBC de Londres? Enquanto eu entro na Globo com o seu locutor de programas de estúdio, e aí a BBC também coruja no dial uma voz que se aferisse aos padrões ingleses. E descobriu a minha. E me convidou para um contrato de 3 meses. Eu fui encantado. Porque eu sempre tive uma admiração muito grande pela Inglaterra, pelos valores morais, pela graça, pelo charme, por tudo que os ingleses desempenharam no mundo, sempre me chamou muito a atenção. E lá você vai fazer exatamente o quê? E lá na BBC eu sou locutor e assistente de programação. Esse Program Assistant é o cara que redige eventualmente, que traduz eventualmente e que produz peças teatrais ou peças jornalísticas ou didáticas, como foi o meu caso, Sim. que produziu uma série de programas sobre a justiça inglesa. Por que eu escolhi... Por que isso perguntar? Zanus, a justiça inglesa, eu tinha acabado de me formar em Direito aqui, sim. na Faculdade de Direito. E ainda tinha aceso em mim os ideais da justiça, do direito, da lei, daquilo que me era muito próximo e que eu trazia recém-saído da escola. A justiça inglesa não há advogado, não há estudante de direito que a não admire e que não tenha uma profunda curiosidade por ela. Pelas características peculiares do direito inglês, que não é um direito escrito, é um direito comum. É um direito que se faz através do costume e que vira jurisprudência da decisão dos tribunais. É uma justiça extremamente conservadora. É uma lei rígida, austera, severa e, sobretudo, uma justiça majestosa. Esse elenco de valores me encantava. E eu resolvi escrever uma série de palestras sobre a justiça inglesa. A BBC, que leva a sério a iniciativa dos seus companheiros, dos seus funcionários, quando ela percebe que as intenções são profissionalmente valorosas, ela me deu todo o apoio. Eu então entrevistei juízes, frequentei faculdades de direito inglesas, privei de julgamentos em que o público não entra, fui à Câmara dos Lordes, fiz trabalhos sobre a delinquência juvenil nos institutos de recuperação juvenil, fiz trabalhos de pesquisa sobre o direito processual inglês, que é fascinante porque ele, apesar de conservar uma grande carga de antiguidade, de tradição, ele não perde a sua atualidade. É, claro. Ele não tira de sua mira a realidade, a vida que está ocorrendo. E é por isso que eu ainda sou um grande fã do direito inglês e que de vez em quando releio aquelas modestas palestras que foram traduzidas em vários idiomas lá em Londres e transmitidas pelos serviços estrangeiros da BBC, o árabe, o espanhol, o francês, etc. Rubens, uma última pergunta, porque você sabe que o tempo da gente sempre é acabou. curto. É a tua volta e a tua ida para a televisão. E primeiro, né, um momento histórico de você colocar no ar a TV Globo, e mais do que isso, como é que você se torna o primeiro Eu voltei diretor-geral? para o rádio, né? Eu voltei para a Rádio Globo aqui, contratado já como seu diretor. Eu já era diretor de broadcasting, chamava-se, e depois diretor de jornalismo. E depois passei a desenvolver uma intensa militância, uma intensa atividade de repórter no parlamento e na política. Nós conseguimos vulgarizar, popularizar a Câmara dos Deputados aqui no Rio de Janeiro, e os deputados me confessavam que eram conhecidos pela voz. Tamanha era a importância daquela transmissão. Claro. Bom, com o decorrer do tempo, o Roberto Arinho me distinguiu com várias designações de importância da empresa, e eu acabei sendo o diretor-geral da Rede Globo de televisão.
Quer dizer, o seu primeiro diretor-geral, né? O seu primeiro diretor-geral. E aí você coloca a emissora no ar. Me conta como é que foi isso. Olha, colocar a Rede Globo no ar foi uma epopeia. Primeiro porque o Roberto Marinho é egresso do jornal e eu egresso do rádio. Aquilo havia momentos que parecia um elefante branco. Quer dizer, nós conhecíamos a doutrina, mas a prática, o processo, era extremamente difícil para nós. Depois de profundamente estimulado e muito nervoso com os acordes do hino nacional e a bandeira nacional, onde se dizia que a TV Globo seria uma continuação do Globo, porque iria oferecer ao Brasil uma linha de lazer, de educação e de informação. E assim entrou a Rede Globo no ar. Agora, essa linha de informação, lazer e educação, né, que você falou, esses 3 itens, se baseava na proposta de ser uma televisão com uma linha diferente de programação? O que ela pretendia naquele primeiro momento, Globo? Ela pretendia, em primeiro, dar continuidade à estrutura doutrinária do Globo. Esse foi o fundamento primordial da TV Globo, dar continuidade àquilo que o Globo era, ao retrato do Globo. E, ao mesmo tempo, introduzir a televisão como indústria, o que até então não existia no Brasil, pelos motivos que não tenho tempo de discutir, que são fascinantes também, e que, aliás, respondem, de alguma forma, pelo sucesso da TV Globo hoje. Perfeito. Porque a degradação da competição na televisão, de alguma forma, permitiu, embora eu reconheça o valor dos profissionais da TV Globo, permitiu que a emissora e a rede ascendessem aos patamares que ela ocupa hoje. Perfeito. Muito obrigada, Rubens Amaral. No próximo bloco, vamos recordar um grande nome da música brasileira.